Olá, bem-vindos à nossa 20ª aula. Ainda no item 2 do capítulo 2, no subtítulo. E sem muito enrolar, vamos ao que interessa. A pretensa heterogeneidade lógica do homem primitivo. Então, a pretensa, alguém afirma que existe uma heterogeneidade lógica de um homem primitivo. Constitui equívoco bastante generalizado supor que os escritos de Lucien Lévy-Bruhl dão suporte para a doutrina segundo a qual a estrutura lógica da mente do homem primitivo era e continua a ser categoricamente diferente da do homem civilizado. Ao contrário, o que Lévy-Bruhl demonstra sobre as funções mentais do homem primitivo, com base num exame cuidadoso de todo o material etnológico disponível, evidencia claramente que os relances lógicos fundamentais e as categorias do pensamento e da ação desempenham nas atividades intelectuais dos selvagens o mesmo papel que desempenham na nossa própria vida. O conteúdo do pensamento do homem primitivo difere do conteúdo do nosso pensamento, mas a estrutura formal e lógica é comum a ambos. Então, precisamos deixar grifado isso daqui. O que Lévy-Bruhl demonstra sobre as funções mentais do homem primitivo, com base num exame cuidadoso de todo o material etnológico disponível, evidencia claramente que os relances lógicos e fundamentais e perdão, e as categorias do pensamento e da ação desempenham nas atividades intelectuais dos selvagens o mesmo papel que desempenham na nossa própria vida. O conteúdo do pensamento do homem primitivo difere do conteúdo do nosso pensamento, mas a estrutura formal e lógica é comum a ambos. É verdade que o próprio Lévy-Bruhl afirma que a mentalidade dos povos primitivos é essencialmente mística e pré-lógica. As representações coletivas do homem primitivo são reguladas pela lei da participação e, consequentemente, são indiferentes para a lei da contradição. Entretanto, a distinção que Lévy-Bruhl faz entre pensamento pré-lógico e lógico refere-se ao conteúdo e não à forma e não à estrutura categorial do pensamento. Ele mesmo declara que também entre as pessoas como nós existem ideias e relações entre ideias comandadas pela lei da participação, lado a lado com aquelas sujeitas com a lei do raciocínio. O pré-lógico e místico são coexistentes com o lógico. Lévy-Bruhl relega os ensinamentos essenciais do cristianismo ao âmbito da mente pré-lógica. Ora, podem se apresentar e têm sido apresentadas muitas objeções contra as doutrinas cristãs e sua interpretação pela teologia, mas ninguém se atreveria a afirmar que os filósofos e precursores do cristianismo, entre eles Santo Tomás e Santo Agostinho e Santo Tomás, tivessem uma mente cuja estrutura lógica fosse categoricamente diferente das dos nossos contemporâneos. A disputa entre um homem que acredita em milagres e outro que não acredita refere-se ao conteúdo do pensamento e não para a sua estrutura lógica. Alguém que tente demonstrar a possibilidade da existência de milagres pode errar, mas desmascarar seu erro, como mostram os brilhantes ensaios de Hume e Mill, não é menos complicado do que demonstrar o erro de qualquer falácia filosófica ou econômica. Exploradores e missionários relatam que na África e na Polinésia, o homem primitivo se contém diante da primeira percepção que lhe causam os acontecimentos e nunca raciocina se pode de alguma maneira modificá-los. Educadores americanos e europeus às vezes relatam o mesmo de seus alunos. Com relação aos Mossi no Níger, Lévy-Bruhl cita a observação de um missionário. A conversa com eles gira em torno de mulheres, comida e, na época das chuvas,
colheitas. Que outros assuntos preferem muitos dos contemporâneos e vizinhos de Newton, Kant e Levi-Bru e nossa sociedade como está hoje? A conclusão a se tirar dos estudos de Levi-Bru pode ser mais bem expressa em suas próprias palavras. Abre aspas. A mente primitiva, como a nossa, está ansiosa para encontrar as causas dos acontecimentos, mas não as procura na mesma direção em que nós o fazemos. Fecha aspas. Acho que a nota de rodapé ainda é nota de rodapé do livro de Levi Bru. Ou seja, o que Levi Bru conclui aqui é que a mente primitiva, independentemente das coisas, como a nossa, está ansiosa por encontrar as causas dos acontecimentos, mas não as procura na mesma direção que nós fazemos, mas não tem os mesmos conteúdos que nós temos. Um camponês ansioso por obter uma boa colheita pode, dependendo do conteúdo de suas ideias, escolher vários métodos. Pode realizar algum ritual mágico, pode partir numa peregrinação, pode acender uma vela ao seu santo padroeiro, ou pode empregar mais fertilizante de melhor qualidade. Mas qualquer que seja a sua escolha, ela é sempre ação, isto é, o emprego de meios para atingir fins. Mágica, no sentido mais amplo, é uma variedade de tecnologia. Exorcismo é uma ação deliberada, propositada, baseada numa visão de mundo que a maior parte dos nossos contemporâneos condena como superstição e, consequentemente, como inadequada. Mas o conceito de ação não implica que a mesma seja orientada por uma teoria correta e por uma tecnologia que garanta a obtenção do objetivo pretendido. Implica apenas que o executante da ação acredite que os meios aplicados produzirão o efeito desejado. Nenhum ensinamento proporcionado pela etnologia ou pela história contradiz a afirmação segundo a qual a estrutura lógica da mente é uniforme em todos os homens, de todas as raças, idades e países. Ver os brilhantes estudos de Ernest Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen. Depois teria que traduzir aí do alemão, né? Só ir no Google que dá para traduzir. Mas é isso. Com isso, encerramos essa rápida aula do item 2, subitem, né? E nos vemos na aula 21. Estamos andando rápido, hein, pessoal? Gostando de ver? Acompanhe sempre, hein? Com bastante atenção.